Bíblia, tá? Prepare, deixe tudo pronto. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Localizou? Capítulo 1, versículo de número 2. Encontre aí, por gentileza. Esse é o nosso texto base, tá? Nosso texto base vai ficar aí. Nós vamos não ficar apenas nesse texto, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Localize aí, por gentileza. Encontrou? Conseguiu localizar? Que bênção. Olha o que diz aqui o texto, gente. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Forte, hein? Olha que forte. Ele diz assim: meus irmãos, está falando, não é para as pessoas que estão fora da palavra, ou seja, que não vivem do evangelho, para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus. Está falando para quem já tem experiência com o Senhor. Está falando para as pessoas que assumiram a fé em Cristo, que assumiram a fé em Deus. Ele está: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como é que eu vou me alegrar, pastor, quando eu passar por provação? É complicado, né, gente? É muito complicado se alegrar na provação. Poxa, mas bispo Tiago, para quem não sabe, era um dos irmãos de Jesus, tá? Um dos irmãos. E Tiago pede para se alegrar nas provações. E ele diz, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer, a provação da fé confirmada. O que é confirmar, gente? É estar de acordo. Uma confirmação. Se eu for dar uma confirmação, me dá certeza aí. Aí, quando uma vez é confirmada, produz perseverança. Aí ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Não adianta a pessoa perseverar e parar. Ela tem que ser ação completa. Ou seja, eu tenho que agir continuamente. Eu não posso apenas ficar por alguns instantes, né? Eu não posso ficar por alguns momentos. Perseverar é continuar, dar sequência. É sempre a pessoa, ela está firme nos seus objetivos, tá? Na sua maneira de se conduzir. Ação completa. Aí ele diz para que seja perfeito. Mas quando se fala de perfeição, biblicamente se falando, gente, nós somos seres imperfeitos. Eu sou imperfeito. Não sou perfeito. Mas ele está dizendo aqui, quando perseveramos, ele está dizendo aqui, ele diz, a perseverança deve ter ação completa, deve ser contínua, para que sejais perfeitos. Quer ser perfeito? Não fisicamente, tá? Não moralmente, porque não existe pessoas perfeitas, mas tendo uma fé perfeita, uma fé, querida, inteira, perfeitos e íntegros. Íntegro quer dizer inteiro. E ele diz: em nada deficiente, porque existem pessoas que têm uma deficiência na sua fé, oscilam, porque elas não são inteiras na sua fé, elas não são perfeitas na fé. Então pode ter falha em tudo que é jeito, mas na fé, quando você é perfeito na sua fé, na sua comunhão com Deus, Davi, o que me chama a atenção é isso. Foi um homem tão perfeito na sua fé,
que até mesmo nos momentos mais difíceis em que ele errou e falhou, o Senhor disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que maravilha, hein? Imagina Deus falando isso para você. Aí ele diz aqui, ó, eu queria que você desse uma olhada, versículo 5: se porém algum dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ele começa a falar de perseverança e depois de sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, gente, você não vai perseverar, você não vai desenvolver a sua fé, você não vai ter a sua fé perfeita. Peça para Deus: Senhor, me dá sabedoria para ter condição de continuar lutando. Aí ele diz aqui, versículo de número 6: pensa porém com fé. A fé, mais uma vez, voltando, né? Pensa com fé, em nada duvidando. Aí ele dá aí alguns exemplos para que possamos ser atendidos. Ele diz: peça com fé, não duvidando, porque a fé é certeza. E quando você tem uma fé, você tem uma certeza, você não tem dúvidas, então você automaticamente começa a alcançar os seus objetivos. Você começa a alcançar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto quer. Ele diz: nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Como que é a onda do mar? Eu teve uma hora que eu passei com um carro, e alguns carros maiores, ônibus, estavam passando do lado, e era tanta água que fez uma onda, umas marolas ali na frente da maternidade ali da Vila Norte, e batia na janela, literalmente por cima do carro, cobriu mesmo, não cobriu literalmente, mas de repente as águas voltavam e recuavam, né? As ondas funcionam assim, elas são agitadas de um lado para o outro, para frente e para trás, e de repente voltam ao seu estado original, né? Elas vêm com tanta violência, mas depois recuam. Quantas pessoas elas estão assim? Ela vem com toda a força: agora vai, agora eu consigo, agora vai dar certo. De repente ela recua, ela retrocede, ela volta atrás, ela desiste dos seus objetivos, igual a onda do mar. Imagina se o mar sempre fosse com as ondas para frente e não voltasse. Querido, eu acredito que toda porção seca, ela seria tomada por águas. Mas nós não podemos ser assim. Temos que sempre avançar, sempre ir à frente e adiante. Aí ele diz aqui, olha, versículo 7: não suponha esse homem, que homem? O homem que é igual a onda do mar. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, o homem que uma hora ele vem com fé, com consistência, com firmeza, depois duvida. Depois ele deixa, ele permite que a dúvida, a insegurança, que a incerteza permeie o seu coração. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos agir dessa forma ou dessa maneira. Aí ele diz, versículo 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, quando o homem começa a ser inconsistente nos seus caminhos, nos seus projetos e propósitos, querido, ele não consegue avançar, ele não consegue seguir. Não, pelo contrário, ele começa a atrapalhar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus ideais. Eu não sei se você consegue me entender, mas nós não podemos, gente, permitir que nenhum tipo de dúvida venha fazer parte do nosso ser, tá? Nós não podemos permitir isso. Nós temos que agir pela fé, porque uma vez que agimos pela fé, nós podemos alcançar tudo aquilo que queremos, né? Porque a fé não é a certeza, gente, de coisas que se esperam.
A fé na convicção de fatos que não se veem. A fé não é isso? Então, nós precisamos crer e confiar. Mas pastor, eu estou vendo tanta coisa que não está bem, não está legal. Ô irmão, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, querido, mesmo assim devemos confiar, mesmo assim devemos crer. É muito fácil crer em Deus quando tudo vai bem. É muito fácil crer em Deus quando as coisas estão indo mal. É muito fácil, aliás, quando estão indo bem, perdão. É muito fácil, né? Servir a Deus somente na hora em que as coisas estão indo bem é fácil. É muito fácil. Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os frutos, aliás, e os campos não produzam mantimento. Olha só, os frutos não produzam mantimento. Ah, gente, é nessa hora que nós devemos crer. É nessa hora que nós devemos confiar. É nessa hora. Porque nessa hora é que revelamos uma fé firme, uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Os campos não produzam mantimento, mesmo assim confio. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh glória! Se alegrar quando não há nada daquilo que você deseja, ainda que decepcione. Interessante, me chamou a atenção, porque você vai se decepcionar com pessoas, você vai se decepcionar com a vida, você vai se decepcionar com tudo, menos com Deus, com o marido, com a esposa, com o amigo, com o vizinho, com o pastor. Você vai se decepcionar com os filhos, Você vai se decepcionar, gente, com muita coisa, mas com Deus você não se decepciona. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muito forte isso aí, gente. Atenção, povo de Deus. Nós temos que falar isso para as pessoas. Nós temos que dizer. Porque você sabe que a igreja hoje, quando eu falo igreja, estou falando A, B, C. A igreja somos nós. Nós como igreja estamos fracos. E nós temos que entender o versículo-chave de Tiago. Qual o versículo-chave de Tiago, pastor? Capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2 é o versículo-chave dessa mensagem. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Querido, esse é o versículo que nós temos que tomar por lição. O alvo da lição de hoje é esse. É se alegrar quando o produto da videira não florescer, da oliveira mentir. Onde não tiver produto no campo, nem ovelhas, nem gado nos currais. Você tem que entender que as provações faz parte do plano de Deus para promover a maturidade cristã, gente. A maturidade. Nós temos aí que aprender que nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Olha, eu tenho 41 anos, completei no último dia 17. Inclusive, viu, estou aberto ainda, viu, aos presentes. Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, aos 41 anos,
Eu já lidei com muita coisa. Tem gente que já passou por mais coisas que eu, mais experiências que eu, outras por menos. A condição de idade não quer dizer que eu tenha mais experiência ou menos. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Nos meus poucos anos de vida, eu já passei por bons bocados, por maus bocados, por situações que só Jesus. Gente, não é fácil. Não é fácil. Nada na vida é fácil. O que vem fácil você não valoriza. O que vem fácil a gente não consegue valorizar. Você sabe por que eu sou o que eu sou hoje? Foi por tudo que eu já passei na vida. Sabe por que você é o que você é hoje? Por tudo que você foi. E sabe por que você talvez não é melhor? Porque você ainda não passou por momentos de provações. E tem gente que está passando por uma provação hoje que ela acha que é o bicho, né? De 7 cabeças. Querida, daqui a pouco, uma vez você vai olhar para trás, isso aqui não foi nada, aquilo foi muito fraquinho. O que eu estou passando hoje, isso aqui é uma faculdade. Querido, as fontes que promovem a provação são muitas, são variadas. As provações podem vir diretamente de Deus. A exemplo do que ocorreu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, tá? Dá uma olhadinha lá, Gênesis capítulo 22, por favor. Primeiro livro da Bíblia. Olha só, Deus prova Abraão. O próprio Deus provou Abraão. Deus pode te provar. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a que amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tem coisa que Deus pede para você fazer, que Ele quer ver se você de fato está disposto a sacrificar, a obedecer. Tem hora que não é fácil. Tem hora que não é fácil. Mas Deus prova. Deus, Ele chama. Deixa eu ver aqui se fulano está disposto mesmo. Deixa eu ver se fulana está disposta mesmo. Vamos ver até onde. No caso de Jó, Jó 1, 6, 12, já leu a história de Jó? Perdeu tudo. Filhos, finanças, saúde. Ele perdeu a esposa literalmente. Não fisicamente, mas perdeu no apoio, né? Que às vezes você quer o apoio do cônjuge, do marido, da esposa, às vezes você perde até isso. A mulher chega para ele, amaldiçoa Deus e morre. Quem tem uma mulher dessa não precisa do diabo. Quem tem um marido desse não precisa do Satanás, né? Mas Jó foi firme. Querido, no caso de Jó, sabe o que aconteceu? Satanás, ele veio ali rodeando a terra, viu Jó bem, aí ele disse, não, vou estragar esse negócio aí. Eu vou estragar esse negócio. Você sabe que o diabo é sujo. Mas Jó ali, ó, firme, íntegro, inteiro na sua fé. Oscilou em alguns momentos, mas ó, recobrou o ânimo, ficou firme e venceu. Jó 42, tremendo, muito forte, restituição, tudo em dobro na vida dele. Querido, José, olha a aprovação de vida que José passou. Gente, me perdoe, mas tem um monte de gente hoje, jovens que estão na igreja, rapazes, moças, crianças, senhores, senhoras, idosos, né? Os anciãos. Infelizmente tem hoje em todos os segmentos, em todas as faixas etárias, pessoas que elas não sabem ainda o que é provação. Provação não é uma doença, gente. Provação não é miséria. Provação não é escassez.
Provação não é a falta de algo. A provação é o teste da nossa fé. Se confiamos em Deus ou não. Se confiamos no Senhor ou não. Porque tem pessoas que são provadas, tá? Não é no aspecto físico apenas, mas no emocional. O imperativo nas provações, gente, é que devemos continuar firmes. Até o presente momento ainda, tá? Não me chegou nenhum irmão pulando de alegria ou de contentamento, dando brados de alegria, confessando assim: pastor, hoje estou muito feliz, pastor, estou muito alegre, porque minha vida está cheia de provação. Nunca vi alguém dizer isso. Imagine alguém chegando a você dizendo: à medida que os meus problemas aumentam, a minha alegria transborda. Já viu alguém dizer isso? Nunca vi. Talvez ficássemos assustados, né? Acharíamos estranho. Por uma razão muito simples, gente. Tá? Não estamos observando nem obedecendo o imperativo do tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Querido, nós pulamos sim de contentamento quando recebemos bênção, quando recebemos um milagre, quando recebemos uma resposta de providência. Aí sim, transbordamos, nos alegramos, ficamos contentes. Queridos, deixa eu explicar algo para você. Tudo aquilo que sacia os nossos desejos de ter, de possuir, de conquistar, além do que proporciona bem-estar, as bênçãos de Deus na nossa vida incluem tanto aquelas que produzem prazer, como aquelas que causam dor. Quando Paulo recebeu o espinho na carne, lembra? Ontem nós falamos um pouquinho, né? Isso causava dor, causava sofrimento para Paulo, mas era a bênção de Deus na vida dele, amadurecendo ele. Se a bênção do espinho, ele poderia se soberbecer. O próprio Paulo falou isso, para que eu não me soberbeça com as grandezas da revelação. Este espinho que Paulo enfrentava, essa provação que Paulo enfrentava, era exatamente, querido, algo que mantinha ele na linha. Consequentemente, ele não envergonharia o Evangelho. O desafio de encarar com alegria as provações foi vivenciado por alguns personagens da Bíblia, gente. E nós vamos destacar 3 exemplos. Abacuque, que eu até citei um trecho, né? Capítulo 3, 17. E você já sabe de qual, até li já. Figueira não floresça, videira não dê seu fruto. Nós destacamos também Paulo, tá? Falando sobre todas essas provações, espinho na carne. E nós destacamos o próprio Senhor Jesus. Eu posso até citar, né, o texto do profeta Isaías: homem de dores que sabe o que é padecer. Assim era Jesus. Sofreu rejeição. Você não fala a memória? Isaías, capítulo, deixa eu ver aqui, para ser bem claro para você, profeta Isaías, aí no Antigo Testamento, por gentileza, o capítulo é o capítulo 53. Olha o que diz aqui. Olha que maravilha. Capítulo 53. Localizou? Ah, meu amigo, isso é tremendo, isso aqui. O próprio mestre, ele é exemplo para nós. Tem hora, gente,
você tem que estar preparada ou preparado para isso. Não é fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ter. E se alguém não te disse isso ainda, eu te digo, vai ter sim provação, testes na sua vida. Pastor, eu já passei por tantos, querido. Quanto mais testado você é, mais capaz você se torna, mais preparado você se torna. Você faz uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e por aí vai, não é assim? PhD não sei o que, PhD não sei das quantas. Quanto mais você se aperfeiçoa, mais capaz você se torna. Olha o que diz aqui. Certamente, Isaías 53, versículo 3. Ele foi... Vamos lá, vamos ler o 1. Vamos ler o 1, né? Tem pressa? Não estou com pressa não. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Era esse aqui, ó, o nosso mestre, nosso Senhor Jesus. Ele sabe o que é padecer. Ah, pastor, eu sei que é sofrer, pastor, eu sei o que é passar por luta, sabe? Pois, querido, eu também sei o que é passar fome, e hoje eu valorizo tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. Sei o que é passar aperto, sabe o que é ficar endividado, sei o que é isso. Quem não sabe, quem nunca viveu isso, não dá valor. Tem gente que recebeu tudo fácil, a vida foi mole, foi moleza. Quando a pessoa, ela passa por tudo com facilidade, papai dá tudo, papai entrega tudo, tudo que ele quer, papai dá. Não aprende a dar valor. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho um filho de 2 anos, e eu tenho ensinado ela a valorizar, ele também, desde pequenininho. Eu estava até falando de um caso, né? Encontrei uma certa vez, né? O meu filho em casa acabou de ganhar um presente, um carrinho pequeno, lógico, tem 2 anos, e começou a pegar e bater um carro em formato de telefone, telefone sempre acoplado no carrinho, sabe como é que é, né? Com rodinha, telefone com roda. Ele começou a bater, no primeiro dia já quebrou. Eu falei, não, mas ele é criança, é assim mesmo. Não, tem que ensinar. Ensina a criança o caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Cheguei, chamei, não pode. Expliquei, ele ficou olhando para mim com o olhão assim, regalado. E eu comecei a explicar. De lá para cá, ele vai se condicionando, sabendo que aquilo não é certo. Não é fácil conquistar as coisas, mas você dá duro, rala, de repente você vê o seu filho desprezando as coisas. Não, tem que ensinar, porque se você não ensina, não prepara seus filhos para a vida, quando eles crescerem, eles vão se decepcionar e vão achar, porque eles acham que tudo é fácil, né? Porque em casa tinha tudo. Um dia eles vão bater asas e voarem. Você tem que preparar eles para o mundo. Você tem que ensinar que o mundo é cruel, é uma selva, e só sobrevive os mais fortes. E se a senhora não for forte, se o senhor não for forte, o marido saiu de casa, minha esposa me abandonou, eu fui traído, eu fui rejeitado, eu fui desempregado, me demitiram, eu estou doente, eu estou, Senhor, com uma crise emocional, eu estou deprimida, eu recebi uma má notícia. Querido, te prepara, te arma. Eu estou aqui para dizer para o Senhor, quero ser boca de Deus para a sua vida, seja forte. Você vai vencer essa aprovação. Não aceite perder nessa aprovação. Não aceite ser reprovado nessa aprovação. Não aceite.
Mas diga: isso veio para eu vencer. Isso veio para que eu cresça. Isso veio para que eu avance. Isso veio para que eu me destaque. É um degrau para que eu possa evoluir na minha vida cristã. Entende isso? Consegue compreender? Eu entendo dessa forma. Eu entendo dessa maneira, gente. Nada acontece por um acaso. Isso aí que está acontecendo com você hoje é para te tornar mais forte. Tem pessoas que dizem assim: mas pastor, como é que o senhor é assim, tão confiante, né? Sabe por quê? Porque eu passei por cada uma, gente. Aprendi no tranco. Uma fé aprovada, tá, gente? É considerado Abraão o pai da fé. Sabe por quê? Porque a fé dele foi aprovada. Para que ele recebesse esse título, esse honroso título, sabe o que aconteceu? A sua fé foi provada até as últimas consequências. Quando chamamos alguém de homem de fé, quando chamamos alguém de mulher de fé, devemos lembrar que primeiro foi Abraão. Primeiro foi Abraão. Quando ele foi chamado, obedeceu. Hebreus 11:8. Já leu lá? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Dá uma olhada, por favor. Eu vou ler o texto aqui para você, para que você compreenda o que eu estou me referindo, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Gente, eu não sei se eu estou sendo claro aí nas minhas palavras. Por favor, comente aí, tá? Se eu estou sendo claro, se você está conseguindo captar, que às vezes na cabeça nossa, eu estou falando, está muito claro, mas às vezes a pessoa que está ouvindo, ela não consegue também assimilar da maneira, e eu quero ser o mais simples possível para que você entenda. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Essa foi a fé. Você sair sem rumo, só na direção de Deus. Não sei o que fazer, como agir, mas eu vou. Vou sim. Entende isso? É assim que nós devemos nos portar, gente. Porque no momento da aprovação, entenda, dá vontade de jogar tudo para o alto, dá vontade de abandonar, dá vontade de desistir, dá vontade de você recuar, dá vontade. Mas só que quando obedecemos e seguimos, o nosso Deus, Ele diz: olha, Ele tem tudo para parar, mas não para porque é obediente. Ela tem tudo para parar, mas não para porque obedece. E por conta dessa obediência, ou você com ela, e vou lhe dar aquilo que ela precisa, ou que ele precisa, porque isso, querido, é ser aprovado na sua fé. Isso é de fato seguir os passos ou as pisadas de Abraão. É ter uma fé genuína. É perseverança. Isso produz, querido, resultados na vida do cristão, resultados na vida do crente, resultados na vida do homem ou da mulher de Deus, independente. As circunstâncias não lhe são favoráveis, mas você está certo, você está convicto. Todos estão dizendo, as vozes do mundo estão dizendo: não dá, não consegue, não vai dar certo. As vozes da multidão: para de gritar, para de clamar, não incomodes o mestre. A menina está morta, lembra desses textos? A menina está morta. Lázaro já está morto, já tem 4 dias.
É a voz do mundo, é a multidão falando. Mas a fé, a certeza, a convicção se mantém. Tem de bom ânimo, é o que o mestre fala. Já passou por provação, está passando por provação, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de desistir, mas lá dentro, aleluias, lá dentro, uma convicção te diz: vai, vai, mostra a tua força, vai. Igual Marcelo Nascimento, né? Lembra dessa canção? Vai e mostra a tua força, vai, levanta a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, erguendo a cabeça, vai, não tendo um inimigo, vai, porque Deus te escolheu para vencer. É assim que nós temos que seguir. Aleluias. Querido, o caráter aprovado, sabe? É quando a nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorrem em nosso caráter se deram em meio às provações. Hoje eu sou o que sou. Hoje eu tenho o que tenho. Hoje eu ajo da maneira que eu estou agindo devido a isso que eu passei na minha vida. Tá? O sofrimento, muitas das vezes, age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir, tá, gente, a nada o orgulho do soberbo, a autossuficiência do arrogante. E quando a gente se achava dono da situação, tá? Dono da situação, supremo, intocável. Então, querido, se aproximamos ou nos aproximamos da cruz devido ao rigor das provações, devido ao rigor das lutas, devido ao rigor, querido, que fomos submetidos. As provações têm como objetivo, as provações têm como intuito nos levar a sermos pessoas melhores. Todo o discípulo que andava com Jesus estava tranquilo. O noivo, quando está junto, não pode fazer jejum. Foi o que Jesus falou? Aleluia, eu me lembrei disso agora. Que maravilha, puxa vida, Espírito Santo, muito obrigado. Jesus falou, quando o noivo está junto com eles na festa, não precisam fazer jejum não. Rapaz, é tremendo. Não dá para jejuar quando o noivo estiver presente, mas haverá dias, aí sim, que o noivo partir, aí você vai ver o que é bom para tosse. Aí você vai ver o que de fato é bom. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Segura a viola, como dizia um amigo meu. Quando o noivo lhe for tirado, então jejuarão. Vai jejuar. Você sabe o que é jejum? É ausência de alimento. Mateus 9,14, não é isso? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas das vezes, e teus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. Respondeu Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira a parte da veste, e fica maior a rótura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Querido, o noivo está aí, não precisa jejuar não, mas quando o noivo sair, meu querido, aí vai vir um problema, aí você vai ter que se virar. É isso que você tem que entender. As provações têm como objetivo também
polir o caráter. Tem que polir o caráter, ainda que seja ferro e fogo. Já ouviu essa expressão? A ferro e fogo. Evidentemente, o poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito Santo, o Espírito Santo que age. Este sabiamente, gente, começa a fazer uso das circunstâncias. Uso das circunstâncias para nos fazer, dentro desses acontecimentos, nos moldar, nos instruir, devido ao estado caído em que o homem se encontra, a dureza de coração que é provocada pelo pecado, pelo orgulho, faz com que o homem caia. Nem sempre é fácil ouvir isso. Nem sempre é fácil ouvir isso. Que é preciso você ser tratado, quebrantado. Opa, obrigado, Jesus. Olha o que o texto diz aqui, gente. Rapaz, eu falei isso essa semana. Rapaz, eu lembrei do nada. Essa semana falei algo. Foi bom ter sido afligido. O salmista disse. O salmista disse: foi bom. Como é que é? Ser bom? Ser afligido? Como é que é bom ser afligido? Salmo 119, o versículo 71. Tremendo isso aqui. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Gente, eu não teria nenhuma capacidade de trazer essa mensagem hoje, não. Mas Deus é bom. E Ele é bom. Ele está falando comigo nessa madrugada. Ele está falando no meu coração. Salmo 119, gente, por favor. Já vou terminar a mensagem, tá? Mas olha o que diz aqui, Salmo 119, versículo 71. Muito grande. Muito grande esse salmo. Mas veja o versículo 71, por gentileza. O versículo 71 diz assim, ó. Encontrei aqui. Olha só. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Puxa! Foi bom ter passado pela aflição. Como é que a pessoa fala um negócio desse, hein? Como é que alguém fala algo dessa magnitude? Meu Deus do céu! Jesus Cristo. Foi bom ter passado pela aflição. Foi bom. Tem gente que diz: pastor, tá bom não, o negócio tá bravo aqui, não tô legal não. Não tá legal não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Depois você vai me dizer. Você vai poder falar até para outras pessoas. Eu já passei por experiência, gente, que de fato no momento não foram agradáveis, mas depois me ensinou tanta coisa. Eu sei que estou falando agora, muita gente está dizendo: é verdade, pastor. Eu também passei por isso. Tire proveito de tudo, tá? Guarda essa palavra no teu coração. Creia que Deus está agindo a teu favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.